muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Olá, boa tarde Porto Velho, boa tarde Rondônia. Estamos começando mais um programa Agenda News ao vivo. E hoje, nessa tarde de terça-feira, eu trago uma história inspiradora para vocês. Eu trago uma história de batalha, de conquistas e de superação. Para contar essa história e para inspirar os nossos internautas, eu recebo a doutora Élica Machado aqui comigo hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Doutora Élica, eu quero que a senhora se sinta à vontade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu quero conhecer, assim, detalhes da sua história. Eu quero que você mostre para o internauta que é possível vencer na vida através de muita dedicação, muito estudo e perseverança. Mas antes, eu gostaria de presentear, marcar a sua passagem por aqui. É Muito uma obrigada. lembrança do News Rondônia, do programa Agenda News. Muito feliz. A partir de agora, você faz parte da nossa história. Obrigada. Obrigada mesmo. Pode colocar a sua água mineral Minalinda aí. Vamos molhar as palavras. Vamos. Uma água mineral leve para uma conversa leve. Para uma conversa leve. Doutora Élica, primeiro eu gosto de fazer uma apresentação dos nossos convidados e nada melhor do que você mesmo para se apresentar. Quem é Élica Machado? Élica Machado da Silva é uma menina que veio do interior de Costa Marques, lá do interiorzão de Costa Marques, né? Uma menina que veio de família humilde, né? Meu pai trabalhava como agricultor, mas não no sítio dele, né? Mas no sítio dos outros. Então, assim, meu pai foi um homem muito batalhador. Meu pai batalhava muito trabalhando. Meu pai fazia todos os tipos, né, de serviços rurais. Meu pai capava, né, porco. Meu pai cuidava de gado dos outros. Minha mãe, ela carpinava, né? Não sei como fala aqui, mas ela é carpinar. E assim foi levando a vida, né? Naquele interior a gente brincava, tomava banho de chuva e era uma vida muito boa, uma vida difícil, porém uma vida muito boa, né? Aí meu pai conseguiu uma terra para ele, né? Um pequeno pedaço, onde meu pai conseguiu desmatar, né? Desmembrar a machado. Meu pai roçava lá e tirou aquelas árvores tudo a machado, né? E a gente começou a batalha aí, nesse momento, que a gente teve que entrar lá para começar a construir, né? Aí eu via meu pai e minha mãe lá, mas os meus irmãos só levantando aquela taperazinha de madeira, né? E eu ali pro lado, que eu sou a caçula, né?
Então, assim, chegou momentos em que eu via meu pai e minha mãe conversando, que não tinha, né, o que comer lá naquele momento. Chegou um momento em que eu vi meu pai, né, arrancar milho e socar no pilão para poder fazer a nossa comida, o almoço. E assim, eu pensava assim, né, como que meu pai não consegue, né, ir para a rua, morar na rua, porque eu tinha muita vontade de morar na rua naquela época, mas eu não entendia que a condição financeira não dava, né. Lá no sítio, meu pai conseguia plantar. Então, a gente sobrevivia do mamão, da banana, da caça. Eu vivi muito da caça. E do milho, né? Então, assim, foi muitos anos assim. Meu pai, ele sempre dedicou e sempre quis que a gente estudasse. Então, assim, eu pegava mais os meus irmãos do cavalo e a gente descia, né? Andava 4 quilômetros a cavalo. A gente deixava o cavalo amarrado na BR, né? Que minha tia tinha um sítio na BR, a gente deixava ali amarrado. Pegava o ônibus e ia para a escola. E a gente estudava, era 3 dias na semana, era o dia inteiro. Era divertido, a gente também buscava o estudo, mas também era divertido porque a gente ia para a rua e também porque lá tinha alimentação da escola. E para a criança, na verdade, ela não tem a real noção da Isso. situação, das dificuldades, Isso. da crise. Tudo é uma aventura e uma dificuldade e uma brincadeira, na verdade, né? E era justamente o que eu ia falar. O seu pai, um homem simples da roça, mas que sempre acreditou no estudo. Isso. E mesmo com todas as dificuldades, ele sempre fez questão que vocês fossem até a escola, que vocês tivessem a oportunidade, uma vida diferente da que ele tinha naquele momento? Sim, meu pai sempre buscou que a gente fosse estudar. Meu pai, ele fazia de tudo. Meu pai teve uma época que eu peguei malária. Meu pai colocou os comprimidos dentro da bolsa e pediu para avisar a professora que eu precisava tomar, mas eu não podia faltar a aula. Eu tinha que ir para a aula. Ele falava, só são 3 dias na semana, ela não pode faltar. Ela precisa ir à aula. Já chegou vez também de eu não conseguir ir porque eu não tinha roupa. Aí ele pedia para minha mãe cortar a barra da calça dele e passava na lamparina. E aí ela fazia aquelas voltinhas na saia e eu ia com aquela roupinha. Mas eu ia, nunca deixei de ir. Nunca deixei de ir. E a sua vida, a partir da fase de criança para a adolescência, ela passou a ter um propósito pelo seu pai, né? Foi pelo seu pai, pelo um sonho que seu pai tinha. Isso. Qual que era esse sonho? Conta pra gente o que esse sonho do seu pai foi capaz de fazer na vida de vocês. Isso. Meu pai, ele falava sempre, quando a gente sentava, né, se reunia pra gente almoçar, ele dizia assim, filha, né, para todo mundo que estava na mesa, meus filhos, a gente tem que batalhar para um de vocês ser doutor, eu tenho um sonho de vocês ser doutor. Eu tenho fé em Deus que antes de me partir, um de vocês vai ser doutor. Ele falou, porque eu quero que vocês tirem, né? Um sendo doutor, vai conseguir ajudar nós nessa vida difícil, vai conseguir tirar a gente da vida difícil. Mas eu era criança, eu não entendia o que era uma vida difícil. Para mim, aquela vida era maravilhosa. No momento que eu estava mais para os meus irmãos adultos, eu vi eles conversando, né? E eles diziam, pai, a gente vai lutar, a gente vai conseguir. A gente vai sair daqui, né? Então, a gente vai conseguir sair daqui, vai conseguir estudar. Mas o medo era como vir para uma capital para estudar. Como chegar até aqui, né? Se a gente não tinha alimentação nem lá, como a gente ia conseguir chegar até aqui? E como é que foi essa história, Érica? Como é que ela continua? Em que momento vocês tiveram uma mudança e que você foi em busca desse sonho, em busca de realizar esse sonho do seu pai? Quando a gente foi para São Domingos, né, uma cidadezinha próxima a Costa Marques, e ali meu pai adquiriu uma doença, um câncer, né? E aí foram muitas batalhas, lutas, né, contra o câncer, e a dificuldade aumentou ainda mais, porque minha mãe, ela era do lar, não tinha renda nenhuma. Os meus irmãos, cada um tinha suas famílias, tinha filhos, né? Meus irmãos, cada um já tinha seus 3 filhos, né? Então, assim, só tinha eu em casa, né, de menor. Então, assim, aumentou muito a dificuldade. Meu pai teve que vir para a capital, mas não foi para formar um filho doutor, foi para poder tratar do câncer. E aí, meu pai ficou 3 anos tratando do câncer e faleceu, né? Aí, a vida ficou difícil. A vida que já era difícil ficou ainda mais difícil. Uhum. E o que passou nesse momento pela sua cabeça? Como que você resolveu? O que você decidiu a partir dali?
desse momento que a vida já estava difícil, que teve a perda do seu pai e que ele foi embora sem ter um sonho dele realizado, né? Então, foi quando eu vi minha mãe, né, sentada. Aí minha mãe estava cozinhando fogão a lenha, numa trempa lá de fora. Aí ela disse para mim, filha, eu não tenho mais o arroz de amanhã, né? O seu pai não está mais vivo. Aí ela disse assim, filha, vamos para a igreja, porque a igreja vai ajudar nós, né? Foi quando eu decidi, mãe, eu quero ser freira. Aí as irmãs disseram, eu não posso te aceitar, você é muito nova. Você já estava frequentando a igreja quando você tomou essa decisão? Isso, ou você já estava frequentando? Isso, já estava frequentando a igreja. Só que eu pensava só como membro, minha mãe não vai ser ajudada, eu tenho que estar lá dentro, tenho que ser alguém lá dentro. E aí eu falei, mãe, eu vou ser freira. Aí a mãe disse, mas as irmãs não vão te aceitar, tem 2 meses que o seu pai faleceu. Aí eu falei, as irmãs vão me aceitar. Aí eu fui lá nas irmãs e falei, irmãs, eu quero ser freira. Ela disse, você é muito de menor, você é muito nova, a gente não pode te aceitar. Eu fui, né, fui lá na minha mãe e falei para minha mãe, mãe, eu preciso daquele dinheiro, quero o dinheiro do PET que minha mãe recebia na época. Aí minha mãe, pra quê, filha? Porque eu preciso. Aí eu fui lá, cortei o meu cabelo do jeito que era das irmãs e fui na casa das irmãs. Irmãs, eu quero ser freira. As irmãs levaram um susto quando vi meu cabelo cortado. Aí as irmãs disseram, você não precisava fazer isso. Eu falei, a senhora disse que eu não podia ser freira, que eu era de menor, mas eu quero ser freira. Aí foi quando elas decidiram me levar para morar com elas, né? Na casa delas, lá na mesma cidade. E lá elas passaram a ajudar minha mãe, elas cobriram a casa que era totalmente destelhada, chovia dentro. Começaram a ajudar minha mãe com cesta básica, entendeu? E minha mãe tem um problema de saúde nas pernas, vascular muito grave, que ela enfrentava de tanto ela ficar trabalhando, roçando mato, essas coisas. Aí ela teve uma úlcera, né, na perna. Então, assim, elas ajudavam minha mãe com a medicação e tudo. Foi quando ela falou, você realmente quer ser freira ou você está vindo por causa da dificuldade? Eu falei, irmã, é por causa da dificuldade. Mas é também porque eu vejo vocês anunciando a palavra de Deus e quem sabe eu fazendo mais e mais, quem sabe Deus vai abençoar minha mãe. Naquela época a gente pensava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, tipo assim, é um erro meu, será que Deus não está abençoando minha mãe? Eu cheguei a pensar, porque minha mãe está sofrendo, porque minha mãe perdeu meu pai, entendeu? E eu era pequena. Aí as irmãs falaram, eu não posso tomar isso como uma decisão, você é uma menina, você é um adolescente, e eu vou te levar para Caratinga, Minas Gerais, se a sua mãe permitir. Mas lá você vai fazer uns estudos e lá você vai ver se realmente você quer ser freira ou não. E enquanto isso, eu prometo para você que não vai faltar nada para sua mãe. Aí eu fui para Minas Gerais. Fiquei 7 anos em Minas Gerais com as irmãs. Eu agradeço de coração as irmãs. Se eu não tivesse tido essa experiência agradável com elas, talvez hoje eu não chegaria até aqui. Me ajudaram muito, me ajudaram com material escolar, me ajudaram incentivando nos estudos. É um lado bom de você mostrar, porque já nessa dificuldade, você poderia ter encaminhado por um outro lado, né, Élica? E você sempre buscou o lado que parecia mais correto. Às vezes não o mais fácil, mas o mais correto, né? Com certeza. E aí você passou esse tempo com as freiras, mas tinha algo no seu coração que pedia mais. Tinha, e eu fui bem realista com elas. Eu disse assim, irmã, eu comecei a dar aula para catequese, né, para as crianças da infância missionária, e eu falei, irmã, eu não quero ser freira porque eu quero ser mãe, eu tenho um sonho de ser mãe. Aí ela falou assim, eu percebi, mas não tem problema nenhum. A hora que você quiser sair, a gente leva você de volta para sua casa, sem problema nenhum. O sonho que a gente tem é que a senhora continuasse, né, aqui com a gente, que a senhora fosse freira, né, que a senhora faz um trabalho muito lindo, né, na comunidade. Aí eu falei para ela, irmã, não vou deixar de fazer o trabalho da comunidade, só que eu tenho o propósito de ser mãe. E aí eu vou realizar o propósito de ser mãe. E aí, Élica volta para cá, para Rondônia. Volto para Rondônia de novo. Aí foi aquele impacto, né, porque a vida continuou difícil do mesmo jeito. Lá eu tinha tudo no convento. Na minha casa, quando eu cheguei, né, à noite, minha mãe com a luz cortada, de novo na trempinha de tijolo pro lado de fora cozinhando. Aí eu falei assim, mãe, o pai deixou uma terra, a senhora vendeu e a senhora deixou um pouquinho de dinheiro no banco, né? Aí a senhora falou que a senhora não tinha entregado ainda, né, um pouco para mim porque eu estava no convento. Mãe, tem como a senhora me dar porque eu quero ser dentista?
eu quero ser como meu pai foi. Meu pai foi 30 anos dentista prático. Então, eu quero ser dentista, só que eu quero ter o diploma. Eu não quero ser prático, eu quero ter o diploma de dentista. Aí a mãe falou, minha filha, não é para nós isso. Aí eu falei, mãe, deixa eu tentar. Aí ela disse, minha filha, como que nós vamos sair daqui? Eu falei, com o dinheirinho que tem no banco, o restante que meu pai da terra que a senhora vendeu, dá pra gente ir. Minha filha, seus 2 irmãos foram e não conseguiu. Seus 2 irmãos mais velhos. E voltaram. Você vai lá tentar também? Aí eu falei para ela, a mesma faculdade. Eu falei, mãe, deixa eu tentar. Aí eles foram, mas pode ser diferente comigo. Ela falou, o que que pode ser diferente? Eu falei, eles tinham filhos pequenos. Eu não tenho ninguém, eu posso dormir em qualquer lugar. Ela falou, você é mulher, você não pode dormir em qualquer lugar. Eu falei, eu vou dar meu jeito, mãe, mas eu quero ir. Aí ela me apoiou, eu vou te apoiar, filha, eu vou. Ela fechou a casa dela no interior, abandonou a casa com tudo dentro e a gente veio para a capital. Pra cá. E chegando aqui, me conta, Érica, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou junto com a sua mãe durante esse período, em busca desse seu diploma, durante esse momento que você tinha que se dedicar à faculdade, não podia, mesmo que você quisesse ajudar na renda, tinha dedicação na faculdade. Como é que foi? Me conta sobre essas dificuldades. Então, quando a gente chegou aqui, a gente tivemos condição de pagar o aluguel, né? Com esse dinheiro que tinha sobrado do meu pai, a gente pagou ainda uns 6 meses de aluguel. A gente viu que não ia dar mais conta de pagar, até ali não dava conta, a gente tinha pagado a matrícula e eu estava devendo esses 6 meses também. Foi quando uma moça da faculdade, né? Eu até quero agradecer ela, a Josi, né? Ela conseguiu o FIES para mim. Foi quando ela conseguiu um FIES de madrugada, eu não tinha internet, ela fez na casa dela. E ela conseguiu o FIES para mim, foi assim como se eu tivesse acertado na loteria. Porque eu precisava de algo para poder eu continuar, porque meus irmãos já tinham vindo tentar e não conseguiam. E se você não conseguisse, você ia ter que voltar. Ia ser mais uma decepção para minha mãe. E eu queria dar para ela, né, o gosto de saber que eu consegui. Eu falei, eu vou batalhar e vou mostrar para ela que eu vou conseguir. Porque na cabeça dela a gente não conseguiria. Então, assim, ela conseguiu o FIES, mas aí tinha um outro problema, porque minha mãe devia a faculdade. Aí minha mãe foi lá, negociou a faculdade e aí começou a pagar uma parcelinha, né, que dava para ela porque ela recebia a pensão do meu pai por morte. Então ela falou, eu negociei esses 6 meses, eu vou pagar esses 6 meses porque ela ganhou o FIES, eu quero que minha filha continue. Aí veio a dificuldade porque tinha que ter material instrumental e eu não tinha. Foi quando eu comecei a falar para os colegas, olha, eu faço trabalho de vocês me emprestam material. Muitos me ajudaram, eu tenho que agradecer a Deus. Justamente, eu ia fazer essa pergunta. Nesse momento, apareceu pessoas na sua vida que te ajudaram a alcançar esse objetivo? Você teve pessoas, vamos dizer, abençoadas perto de você? Tive sim. Deus colocou muitas pessoas abençoadas para me ajudar. Então, assim, né, muitos amigos me ajudaram muito. Né? Quando a gente tinha aquela queda, sempre tinha um que te levantava. Então, assim, para mim foi muito difícil, porque a gente catava alimentos na rua também, né? A caixa de banana que o pessoal deixava na rua, eu e minha mãe catava, morango, né? Que o pessoal joga muito fora, a gente ia lá e pegava. Então, assim, a gente sobreviveu assim. E na faculdade, a maioria tinha condição financeira boa. Então, assim, eu tinha vergonha de expor. Então, eu não queria que eles fossem em casa fazer trabalho. Eu sempre falava, não, vou na casa de vocês. Ah, mas vamos lá na sua casa, você não mora perto da faculdade? Eu falei, sim, mas só que eu não queria expor, porque eu morava num apartamento, né, onde a minha mãe conseguia pagar, que era R$200, era o apartamento, era o quarto, cozinha, era Kitnet, tudo. né? Era tudo. Ele não tinha separação, era uma sala com um banheiro. Então, ali a gente fazia, né, era tudo ali. A gente não tinha cadeira, a gente sentava no chão para almoçar, a gente dormia num tapete. Então, eu não queria expor isso. Foi quando a minha mãe pegou, né, e falou para mim assim, minha filha, vamos lá na faculdade? Eu falei, mãe, lá é muito caro as coisas. Ela falou, não, mas você vai sentar igual os filhos dos outros. Você vai sentar e vai comer alguma coisa na faculdade. Aí ela comprou uma pizza. E aí ela sentou aquela pizza, ela falou assim, vamos dividir aqui. Aí eu sentei, foi quando eu falei para ela, mãe, mas os outros estão olhando. Ela falou, minha filha, para de pensar que os outros estão olhando, o que os outros estão pensando. Você está batalhando com sua própria força, né? Você está aqui com a sua vontade. Aí a gente dividiu aquela pizza e foi quando eu fui pensar que minha mãe pegou e me mostrou a realidade. Filha, você está vendo esse tanto de carros? Está vendo tanto de meninos com condição? Você está sentado no mesmo banco que eles. Está com a mesma caneta. Então, não tenha vergonha de si mesmo, não tenha vergonha, né?
da onde você veio, da sua raiz. Mostre a sua batalha. Aí foi quando eu falei, né, sabe, eu tenho que parar com isso. Realmente eu tenho que demonstrar. Só que aí veio a decepção. Quando eu comecei a demonstrar quem era eu, a minha raiz, foi quando alguns colegas se desaproximaram, né? Porque ela, né, não tinha nada para oferecer. Aí ficou mais difícil ainda. Aí quando eu ia, às vezes, me trocar no vestuário, porque a gente tinha que trocar, né, a roupão da gente, vestir um roupão cirúrgico para ir. Aí, às vezes, eles falavam, nossa, mas tá um cheiro de suor aqui dentro, e eu tinha vergonha, eu esperava todo mundo se trocar para depois eu entrar. Porque realmente eu não tinha condição de um creme de axila, eu não tinha um perfume, eu só tinha a força de vontade e a caneta para estar ali. E um sonho. E o sonho, que eu ia conseguir, a qualquer custo ali, naquele momento eu ia conseguir. Eu falei, eu vou batalhar. Só quando Deus falar que não dá, eu vou parar. Mas enquanto isso, não, eu vou levar esse diploma para o interior, para casa. E assim foi ano após ano até a formatura. Foi. Nossa, a formatura, quando eu peguei aquele diploma, quando eu peguei aquele canudo. E eu ainda fui a oradora da turma no final, né? Escolheram eu como oradora da turma no final, porque a maioria vira a minha dificuldade, né? Merecedora, né? E viu a minha dificuldade, via tudo, né? O tempo que eu passei ali, viu? Às vezes eu levava só as teóricas, eu não levava prática, porque eu não tinha material. E assim o pessoal via tudo isso. Às vezes eles jogavam uma touca lá no lixo, às vezes eu ia lá e pegava a touca do lixo para colocar na cabeça. Para poder colocar. Para mim. Mas eu falei... E nada disso fez você desanimar. Além da dificuldade toda que você tinha, que você queria mudar a sua realidade, você queria oferecer uma vida mais confortável para sua mãe e também tinha o sonho do seu pai. Isso. E você acredita, Élica, que tudo isso te fortaleceu para que você não desistisse? Sim. Tudo fortaleceu, até mesmo os nãos, até as portas fechadas me fortaleceu. Eita. Me fortaleceu. Nós conhecemos aqui um pouquinho dessa parte da vida da Élica, que ela conta de quando foi a infância dela na zona rural até a chegada da faculdade. Vamos agora já para um outro momento da vida, né? Um momento já de conquistas, que também não deve ter sido fácil o início, saída da faculdade para a vida profissional. Nós vamos conhecer, eu vou pedir agora um comercial, e aí na volta do comercial, nós vamos para essa segunda fase e vocês vão ver que, além de uma história de batalhas e de lutas, é uma história de conquistas, de vitórias, e que a Élica realmente não parou de fazer o serviço social como ela prometeu às irmãs. A gente vai conhecer daqui a pouquinho. Vamos para o comercial agora, já a gente volta. Voltamos, tomamos um gole de água mineral Minalinda e já estamos prontas aqui para conhecer mais um pouco da história da Élica. Vocês estão se emocionando junto comigo? Porque essas histórias valem a pena ser contadas, porque eu tenho certeza, Élica, que aí do outro lado tem muitas pessoas que nesse momento estão sem saber que passo dar na vida, como seguir, desacreditadas, e é isso que a gente quer passar aqui para vocês. Esperança, que tudo
tem o seu momento. Basta você acreditar na sua força, no seu potencial e seguir em frente do seu sonho. Vá em busca, não desista jamais. Antes do comercial, Érica, nós estávamos falando da parte formatura, dessa grande conquista, dessa grande emoção. Eu gostaria de te perguntar, voltando nesse momento, você fez toda a parte da faculdade com essa dificuldade, nem sempre conseguia fazer as práticas, e na conquista maior, que a celebração do encerramento de curso, um baile de formatura, você conseguiu participar ou a sua vitória valeu ali com a segurança com segurar aquele canudo e o baile ficou por uma outra oportunidade? O baile ficou por uma outra oportunidade. Foi só mesmo o canudo. Aquilo ali, para mim, já foi uma grande conquista. Uma grande conquista. E eu tenho certeza, Érica, que daqui para frente você vai ter muitas oportunidades de comemorar esse baile de outras formas, né? E aí, agora conta pra gente um pouquinho. Terminou faculdade, como foi ingressar no lado profissional, entrar no mercado? Você também enfrentou dificuldades para poder ter um local para você atender, hoje você trabalha numa clínica, como é que é? Conta pra gente como foi a partir desse momento do término da faculdade e o seu ingresso no mercado de trabalho. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí assim, sem saber aonde começar a procurar um emprego, né? Aí eu deixei vários currículos em várias clínicas, em vários consultórios. Aí alguns me chamavam para porcentagem, porém as clínicas tinham muito dentista trabalhando. Então, assim, eu fiz em uma semana R$18 na porcentagem. E aí eu continuei sendo mantida ali pela pensão da minha mãe por morte, né? Do meu pai. Então, assim, eu fiquei ali naquele momento com a minha mãe e falei, mãe, eu me formei, eu achei que a vida ia mudar. E nós continuamos na dificuldade. Aí eu falei, mãe, eu já peguei o diploma, eu sou doutora, realizei o sonho, peguei meu diploma. Mãe, agora eu vou procurar um emprego no mercado, porque lá eu sei que eu vou ter o salário mínimo. Então você pensou em não trabalhar na sua profissão? Porque eu não conseguia, né, o dinheiro que dava para alimentar a família ainda, e eu estava com a minha mãe, eu precisava muito, né? E aquela batalha de querer sempre mudar, e eu achei que isso ia acontecer no piscar de olho. Assim que eu pegasse o meu diploma, tudo ia estar resolvido. E não é bem assim, né? Então foi uma batalha. Só que aí minha mãe disse assim, não, você não se formou, né, para você desviar a sua profissão e ir para outro canto. Você se formou para você trabalhar na sua profissão. Então, mesmo que você ganhe R$50, né, você ganhe 18, o que você ganhar na sua profissão, você vai continuar na sua profissão. Aí foi quando o Dr. Zé Rosa, né, ele convidou eu para ir no Coffee Blake, que é dele lá na Clínica Maio, que ele foi abrir a clínica dele. Chegou lá, ele conversando com o Dr. Álvaro, né, ele falou assim que tinha um consultório disponível lá dentro, que a sobrinha dele trabalhou e que hoje dá aula na faculdade, né, estava dando aula na faculdade e não atendia mais, e que ele estava alugando. Só que eu não tinha o dinheiro do aluguel. Aí eu falei, doutor Zé Rosa, eu não tenho dinheiro do aluguel. Aí o doutor Zé Rosa falou para o doutor Álvaro, se ela não pagar o aluguel, eu pago. Pode alugar o ponto para ela, que eu conheço a mãe dela e ela. Se ela não pagar, eu vou pagar. E ali desenrolou toda a minha vida. Foi dali que eu comecei a me levantar, dali eu já comecei a comprar meu Gol, dali eu já começou a mudar muito a minha vida. Eu agradeço muito a Deus, agradeço a oportunidade, né, do doutor Álvaro ter deixado, do doutor Zé Rosa ter conversado com ele e ele ter aceitado também. Érica, eu ia te perguntar o que durante todas essas dificuldades te prendeu, te manteve o foco, mas eu acho que, eu vou só confirmar, eu acho que a sua mãe foi grande, vamos dizer assim, pessoa responsável de não deixar você desistir, de manter focado tanto na época da faculdade e principalmente depois da faculdade. Eu tô certa? Tá certa. Ela esteve sempre ali do seu lado e acreditou em você mesmo quando você já estava desacreditando, né? Isso. Ela acreditou muito em mim. Ela mesma chegou a falar para mim que ela achou que eu não ia terminar, só que ela não queria me desanimar. Aí ela falou, eu pensei que você não ia conseguir, só que eu não queria te desanimar. E aí, hoje você tem 7 anos de experiência.
acumula especializações, que eu quero que você diga Isso. quais são as suas especializações hoje e como está a sua vida profissional hoje. Eu sou especialista em ortodontia, né? E odontopediatria e também fiz metodologia, né? Porque a intenção seria dar aula na faculdade, mas mais para frente, que eu tenho, né, uns bebezinhos aí que a gente vai falar. A Élica ganhou 2 diplomas, gente, depois da faculdade. Ela é mãe de Depois- gêmeos. Mãe de gêmeos, isso. Realizei mais um dos Mais meus outros sonhos, né? sonhos. Mais outros sonhos. E aí você tem essas especializações. Hoje você é bem sucedida na sua carreira, continua trabalhando no consultório e me fala hoje como é que tá os seus atendimentos, o que mudou da vida da Élica estudante para a Élica profissional? Isso, olha, mudou muito a questão financeira e a questão também de experiência, né? Porque a gente sai da faculdade, a gente acha que eu já aprendi tudo. Não, a vida e o dia a dia faz com que você aprende cada vez mais. Com cada cliente que entra, cada cliente que sai, a gente aprende cada vez mais. E olhando para trás, quando você faz uma visita ao passado, como nós estamos fazendo hoje, o que passa pela sua cabeça? Qual que é o sentimento, Élica? Eu tenho um sentimento assim que muitos pensam assim, a vida, né, financeira é tudo. Não, a vida que eu tinha lá atrás era uma vida muito boa, né? Eu só queria complementar, mas era uma vida maravilhosa, porque hoje muitos pais, né, eles têm o poder aquisitivo, mas não dão aquela devida atenção aos seus filhos, e eu tinha essa atenção, eu tinha esse amor, eu tinha esse carinho dos meus pais. Então, assim, eu precisava complementar, mas eu tinha aquele amor e aquele carinho. Hoje, na capital, sendo formada, a vida é muito corrida, não vou mentir. A gente precisa trabalhar, né? É uma vida muito corrida. Eu posso dar para os meus filhos, né, o que eles têm, e é o importante. Eu quero ser o meu pai e a minha mãe, que foi lá no passado para os meus filhos. Então, eu vou lá tomar um banhozinho de chuva com eles. Tá chovendo, Você vamos tem lá. esse Isso. cuidado de Tenho. se manter presente na vida deles? Tenho, porque eu vejo que isso é muito importante. Muitos filhos, né, desistem ou desviam de caminho por não ter o seu pai e sua mãe do lado. Muitos acham que ter um iPhone, um iPad, outra coisa assim, já é o suficiente. Não é. O filho, ele precisa do amor e do carinho do pai e da mãe. Eles ainda são pequenos, Élica, mas você pensa em manter essa sua história viva, passar tudo isso para eles como forma também de motivá-los, incentivá-los a correr atrás dos sonhos? Sim, com certeza. Eu quero que eles vejam em mim, né, a inspiração para eles continuar. Porque hoje eles têm a luz, né, para eles copiar, escrever. Daqui a uns dias eles vão estar com luz, vão estar com computador, e não tinha nada disso. Eu era uma lamparina com querosene, e ali a gente estudava a noite toda, né, ali, porque durante o dia na escola, de noite a gente estudava na lamparina. Hoje eles têm, né, condição. Tem tudo, né? Tem tudo para estudar. Você se sente hoje uma pessoa realizada, tanto pessoalmente como profissionalmente? Sim, sou uma pessoa realizada. Eu realizei meu sonho em todas as partes, né? Poder ir no mercado e falar, mãe, escolhe tudo que a senhora quiser. Mãe, qual é o restaurante que a senhora quer ir? Né? Mãe, a senhora quer viajar para Curitiba? Todo ano eu enfio ela no avião para ela ir. Vai, mãe. Vai passear. E consegui fazer meus filhos, né? Que foram fertilização. Então, assim, para mim, eu sou realizada em tudo. Em todos os aspectos. Graças a Deus, né? Todas essas vitórias, tudo isso que a Élica conquistou com muita luta, com muita garra, determinação, hoje ela dedica também um tempo a outras pessoas, ao próximo. Ela realiza um trabalho social no Orgulho do Madeira e no Cristal da Calama. Isso você já tinha em mente, Élica, quando você estava se formando, quando você iniciou a carreira, você sabia que, de alguma forma, você ia retribuir o que a vida estava te oferecendo e também cumprir com o que você tinha falado para as freiras? Sim, porque desde aquela época, como eu tinha dito, né, eu queria fazer algo para Deus, porque eu falei, o Senhor, né, Deus vai me abençoar eu fazendo algo para Ele. Então, assim, eu vi que quanto mais eu trabalhei no convento, quanto mais eu fiz as coisas no convento, mais Deus vai abrindo os caminhos para mim. Então, quanto mais eu vou fazer no trabalho social, mais bem-sucedida eu fico. Porque, assim, a gente se sente bem espiritualmente, bem pessoalmente. E eu posso ajudar também outras pessoas que talvez estejam na mesma situação que eu estava lá atrás. Então, isso me faz muito feliz.
né? Como é que é o seu trabalho social? O que você faz? Como é que é esse trabalho? Como você distribui esse seu tempo nessas comunidades? Isso, lá eu faço a escovação, aplicação de flu, né? Dou orientação sobre higiene bucal e também conto a minha história. E digo para eles que eles podem, eles conseguem, entendeu? E também, né, falo para eles assim que a dificuldade não pode nos paralisar, a dificuldade tem que nos lançar, né? Uma pedra, ela não serve para fechar o seu caminho, mas ela serve para construir, né? Para ajudar na construção. Então, assim, sempre que eu estou sentada, até mesmo com as crianças, né? Lá na igreja, lá do Orgulho do Madeira, eu também fiz um trabalho social lá, achei muito bonitinho. Muitas crianças perguntam, tia, como que é para ser Você foi doutora? moradora do Orgulho do Madeira, né? Fui moradora lá. Foi o primeiro apartamento que eu ganhei, foi quando a gente não tinha condição de pagar aluguel, e Deus abençoou o governo federal, né? Cedeu esse apartamento aí na época. Foi num sorteio, num bolão, né? Girando aí, puxaram o nome, saiu o meu nome, nem acreditei. Falou que era eu, nem acreditei. Aí eu fui lá, peguei, consegui, graças a Deus. Foi graças a Deus e a esse apartamento que eu consegui terminar o restantezinho da faculdade que faltava. E nós temos agora algumas fotos. A Élica tem um trabalho enorme, mandou um acervo enorme para gente, mas infelizmente, por conta de tempo, a gente selecionou algumas fotos e eu gostaria de, conforme a gente for passando, Élica, eu quero que você vá contando para gente histórias, momentos dessas fotos. Pode falar. Esse daí foi um momento em que a gente estava oferecendo ovos da Páscoa, né, para as crianças do Orgulho do Madeira. Na época da Páscoa não tinham condições, né, então a gente sempre faz uns ovinhos da Páscoa para entregar, né. Então a doutora, ela dá o chocolate Isso. E depois ensina a escovar os escovar, dentes. isso. Isso mesmo. E aí podemos continuar. Então, esse daí foi o trabalho social, né, lá na comunidade, como eu disse, a gente faz o trabalho com as crianças, jovens e adolescentes. E no final a gente sempre entrega uma alimentação. Porque eu já recebi bastante pessoas que fazem trabalhos sociais lá do Orgulho do Madeira, do Cristal da Calama, os presidentes de associação de bairro, e a conversa que nós temos muitas vezes é que essas crianças, muitas vezes, elas vão para essas ações por não ter o que comer em casa. Os pais, às vezes, têm que escolher uma refeição para ofertar para essas crianças, um almoço, uma janta, e esse trabalho é importante. Eu falo assim que se cada um ajudar com um pouquinho, não tem a noção do tamanho da diferença que faz na vida desses moradores lá, né? E conforme muitas pessoas dizem assim, tem a fama de um bairro perigoso, e eu bato na tecla. Tem a fama, mas lá moram famílias. Muita gente honrada, muita gente que está em busca de fazer o que a Élica fez, de ter uma vida melhor, de ter uma oportunidade de estudar e trabalhar. Né, Élica? E foi inspirado nesse povo, né, que eu consegui chegar lá. Porque eu falei assim, olha, eu praticamente vi a realidade desse povo lá da Zona Leste, eu vi a minha realidade do interior. Então, assim, eu me adapto muito bem lá, faço o trabalho social lá justamente porque eu vejo que as crianças passam a dificuldade que a gente passava no interior. Então, assim, lá, como se diz, tem pessoas, né, assim, em todo lugar tem, né, pessoas ruins e tem pessoas boas. E ali tem pessoas muito trabalhadoras e dignas, né, do seu trabalho. Então, a gente toma ali batalhando, tentando, ao invés de criticar, a gente está tentando fazer com que eles se orientem e vejam, né, que eles têm uma outra realidade para seguir. Porque eu tinha um caminho ruim para seguir e tinha um caminho bom. E eu não tinha essa orientação, a não ser da minha mãe. Então, muitas vezes as famílias são desestruturadas. Sim. Então, famílias desestruturadas não tem muita coisa, então E com esse tipo de trabalho, você está fazendo a inclusão. Isso. De colocar eles ali dentro de uma perspectiva que pode Isso. ser diferente, né? Isso. Podemos não, que a gente não falou dessa foto aí. Aí é no Orgulho do Madeira, né? Isso, esses aí são os jogadores, né? Ali são os jogadores de futebol, a gente montou o campinho lá, foi na inauguração do campo. Então você tem esse trabalho não só com as crianças, com os moradores Sim, também, isso. com os adultos isso, também, né? Com os adultos também. Podemos continuar, seguimos.
Essa é a hora. Essa daí já foi na escola Jesus de Nazaré, escovação, né? A gente foi fazer escovação, entregar o kit, porque eles falaram assim, olha, doutora, a gente tem um monte de kit que a prefeitura mandou, mas a gente não tem um cirurgião dentista que possa entregar e falar alguma coisa sobre, né, explicação de dente. Eu falei, o quê? Ela falou, não, nós não temos ninguém que possa falar. A senhora poderia fazer isso comunitariamente? Eu falei, posso. E aí você fez essa entrega desses kits Fiz, e a orientação e a de como orientação, usá-los. isso, de como usá-los. Seguimos. Aí também foi a orientação, né? Eu falando com as crianças no intervalo do recreio e depois foi entregado os kits. E, doutora, eu acho que trabalhar com criança, fazer esse tipo de prestação de serviço é muito gostoso, porque elas têm uma pureza, elas te olham com um encanto, com um respeito, né? É totalmente, é muito gratificante. Você ganha mais do que elas. Eu ganho mais, com certeza, muito mais. E agora? Esse daí foi o Dia das Crianças, né? Foi esse ano? Foi o ano passado. O ano passado. Esse ano agora em 2000, dia 12 foi recente, né? Isso. Esse foi do outro ano. Esse ano eu não pude participar por causa dos meus bebês. Caiu da cama um e machucou. Eita, mas ano que vem eles vão estar lá junto com você. Mas eu pude ajudar, né, de outras formas. De outra maneira. Seguimos. Esse daí são com os indígenas. Esse daí eu fui nas aldeias visitar os indígenas. Que eu conheci um indígena, né? Justamente nesse trabalho que eu fiz, eu conheci um indígena, que ele falou para mim assim, doutora, lá na aldeia, a gente não tem essas orientações. Eu falei, mas tem dentista que vai, não tem? Tem. Só que eles não ficam muito tempo, né? Eles passam lá e já vão, não é? Aí eu falei, vamos marcar um dia inteiro para a gente ficar com vocês, eu vou ensinar. Principalmente as crianças, porque eu gosto muito de trabalhar nas crianças, que elas são o nosso futuro, né? Sim. E como é que você foi recebida lá? Muito bem recebida. Meu Deus, é um vínculo que não vai terminar nunca, entendeu? Eu gosto mais, né? Um abraço aos carintianos aí, tá? E aí também é lá, né? É lá. E aí todo mundo já com seu kitzinho na mão. O kitzinho de escovinha na mão. Seguimos. Esse daí foi com os moradores de rua, entregando a comida dos moradores de rua juntamente com a pastora. Um trabalho muito bonito, né? Entregar a comida para eles, porque eles também sentem fome, sentem necessidades, né? Então a gente falou a palavra, leu uma palavra bíblica e entregou a comida. E principalmente depois da pandemia, muitas famílias perderam seus lares, né? E os moradores de ruas tiveram assim um crescimento assim. Isso. E muita gente não é por questão de vícios, não, é por falta de oportunidade mesmo, né? Isso mesmo. E tem muitas crianças na rua. Aí foi na aldeia, a chegada nossa na aldeia, a enfermeira Terezinha foi comigo. Seguimos. E pronto, voltamos. Tínhamos muito mais, mas olha, em breve, se Deus quiser, Deus permitir, nós teremos a doutora Élica aqui, não só para falar da história dela, mas também para fazer algumas orientações, falar alguns temas, dúvidas que nossos internautas possam ter. Se vocês tiverem, pode mandar para a gente, que nós vamos trazer aqui a doutora Élica para tirar essas dúvidas. E aí você fez esse trabalho social, continua fazendo. Como que você equilibra o tempo entre a sua profissão e o trabalho social, que são duas paixões suas, né? O trabalho, a profissão em si e o trabalho social. Isso, eu tiro assim o final de semana, o sábado à tarde. Aí eu vou e faço, né, meu trabalho social no sábado à tarde. Porque o domingo a gente tem a igreja, né? Então no sábado à tarde eu faço meu trabalho. Ou às vezes eu pego algum feriado. E aí você se dedica isso, aí eu me dedico a isso. Durante a semana, a doutora atende em consultório. No consultório. E esse atendimento, ele está disponível particular? Tem planos de saúde? Como é que funciona, doutora? Ele é particular. É particular, né? Então, quem quiser, tá precisando de um serviço odontológico, quer conhecer a doutora, gostou do jeito dela, imagina ela tratando da sua saúde bucal, nós vamos colocar o telefone agora. Você pode estar entrando em contato, agendando a sua consulta. A senhora atende só adulto, criança? Como é que é a questão de atendimento, doutora? Ali a gente atende adulto e criança. Nós somos em 4. Adulto e criança. Então, já pode anotar
anotar aí, tira o print 6992209261. Através desse número você entra em contato com a doutora Élica e também agenda o seu contato. Se você trabalha com ação social, quer levar a doutora Élica para falar sobre a sua história de vida, a sua história inspiradora, para mostrar que outras pessoas podem chegar lá, podem conquistar o seu diploma, pode conquistar a sua profissão, também pode entrar em contato com a doutora Élica. A senhora acredita que a sua história motive muitas pessoas, que ela serve de inspiração, e esse trabalho que a senhora vem fazendo, faz questão de falar, de estar aqui trazendo a sua história, é capaz de mudar vidas? Sim, eu acredito sim que é sim capaz de mudar a vida. E agora eu gostaria, assim, como nós estávamos conversando, em alguma das nossas conversas em bastidores, a doutora Élica falou de uma realidade, principalmente no interior, que a dificuldade é grande. Hoje nós já temos, assim, quem mora na cidade, no interior, já tem uma outra condição, mas quem mora na zona rural, que tem um outro estilo de vida, muitas vezes você estudar, você ter um diploma, você ter uma profissão, é algo muito longe da realidade. E essas jovens, essas meninas, elas são desacreditadas, são levadas a ter um outro estilo de vida com o qual a Élica sempre acreditou que é possível sim estudar, é possível você trabalhar, é possível você construir uma vida, você ter uma família, tudo no momento certo, né, doutora Élica? Tudo. E você que viveu no interior, na zona rural, você pode falar com mais propriedade. O que muitas meninas ali acreditam? Qual naturalmente é a trajetória de uma dessas meninas? Então, geralmente, né, quando eu estava no interior, né, na adolescência lá, na época que eu era criança, eu ouvia muito eles falando assim, você vai ter que arrumar um fazendeiro rico, você vai ter que arrumar alguém que tenha condição para você casar. E eu pensei, por que eu arrumar alguém rico se eu posso estudar e posso ter o meu dinheiro? Então, assim, eu motivo as meninas a não ficarem procurando, né, pessoas com poder aquisitivo maior para estar se relacionando por causa do poder, não. Porque a gente mesmo pode ter o nosso próprio poder, a gente mesmo pode estudar, pode ter o nosso próprio dinheiro, né? Então, assim, eu falei, eu não quero ficar com uma pessoa só por questão financeira. A maioria, né, querem casar seus filhos com alguém que tenha condição. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, ao contrário de tudo, a Élica foi em busca, a Élica estudou, passou por dificuldades, passou momentos críticos na vida de fome, de necessidade, estudou, se formou uma família por amor, Isso. tem os seus filhos e hoje ela está aqui para contar a sua história. E antes da gente encerrar, Élica, eu gostaria que a gente finalizasse com você falando, deixando uma mensagem para essas jovens, principalmente para essas meninas de famílias que vivem em vulnerabilidade, para elas correrem atrás dos sonhos delas. Mas eu vou te dar um minutinho para você poder pensar aí como você vai passar essa mensagem. E agora eu vou falar dos meus patrocinadores, das pessoas que nos apoiam, que estão junto com o News Rondônia, com o programa Agenda News. Eu não posso deixar de falar, em primeiro lugar, dessa internet maravilhosa que parte aqui. Olha, nós estamos aqui há mais de meia hora com uma internet de excelência sem travar, passando a nossa informação de forma rápida, nos conectando com a Brasil Digital, a melhor internet de fibra ótica da região. Aqui, olha, nós usamos Brasil Digital, em casa é Brasil Digital. Se você quer uma internet de qualidade, coloque na sua empresa, leve para a sua casa Brasil Digital. Também o Rondocap. Se você quer concorrer a ótimos prêmios e ainda fazer o bem, Rondocap é o ideal. Você concorre a prêmios bons e também ajuda as APAES de Rondônia. Já pensou fazer o bem e ainda concorrer a ótimos prêmios? Então, olha, compra o Rondocap que você vai estar ajudando as APAES de Rondônia. E também a minha água mineral Minalinda, geladinha, pura, com maior pH da região. Aqui no News Rondônia, aqui no programa Agenda News, a gente só bebe água
mineral Minalinda, uma água de qualidade. Se você preza pela saúde da sua família, ofereça para ela água mineral Minalinda. E olha, nós estamos na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Chegou pela metade? Não conseguiu assistir o programa todo? Estamos também no News TV, uma televisão dentro do News Rondônia, que você pode acessar a qualquer momento, 24 horas de programação. Então, olha, gostou do programa? Quer assistir outra vez? Vai lá no YouTube, assiste no News TV, tá bom? Combinado? Voltamos, doutora Élica, e agora eu quero que a gente encerre dessa maneira. Gostaria que você olhasse no olho do nosso internauta e falasse a sua mensagem para essas jovens, para essas meninas que estão agora se sentindo um pouco perdidas, não sabem que caminho tomar na vida, para elas seguirem em frente, para elas correrem atrás dos sonhos. Então, agora eu quero deixar deixar para vocês aqui uma lição, né? Como eu já contei a minha história de vida, dizer para vocês que não desistam, corram atrás, vocês conseguem. A gente consegue, tudo é possível quando você tem vontade e força de vontade. Porque só a vontade também não vale, você tem que ter a força de vontade. Vem batalhas, vai vir luta, vai vir, mas a gente é capaz de conseguir, de suportar. Então, não desistam. Não desistam dos sonhos de vocês. E eu quero dizer aos pais, apoiem seus filhos. Se eles tiverem vontade também de estudar, apoiem eles. Seja para eles o que minha mãe foi para mim, porque talvez hoje eu não seria o que eu sou se minha mãe não tivesse me apoiado. Doutora Élica deixou o recado dela, linda história, uma história realmente inspiradora e que serve para todos nós, né, doutora Élica? Porque hoje, mesmo no dia a dia, a gente encontra dificuldades, a gente tem problemas e isso é bom em todos os aspectos da vida, que a gente nunca desista, que a gente continue seguindo em frente e também quase deixamos passar que você vai ter um reconhecimento de toda essa sua luta, de todo esse seu trabalho. Esse ano você está concorrendo ao Destaques do ano 2023, Profissional de Excelência 2023, agora em novembro. Como foi a chegada dessa possibilidade de você ser lembrada e reconhecida para receber esse troféu? Nossa, para mim foi uma emoção muito grande, né? Porque quando eu recebi essa mensagem no horário de almoço, né? Recebi essa mensagem. Aí eu falei, não, isso aí não é verdade, tem alguma coisa errada. Aí eu liguei para confirmar, realmente a senhora foi indicada, né, ao Prêmio Destaque. Aí eu me emocionei na hora, falei, mãe, Deus só está iluminando cada vez mais, Deus só está abençoando. Então a vontade de fazer o bem é mais ainda, porque se Deus está me iluminando é porque eu estou no caminho certo. Fazendo. E esse prêmio, doutora Élica, eu não sei se você já conhece ele, mas ele premia pessoas que têm um papel relevante na sociedade, que não só se destaca pela forma profissional, mas também pelo que ela faz ao outro, ao próximo. E eu fico muito feliz de saber que tem pessoas concorrendo que realmente merece. Parabéns pela indicação, parabéns pela sua história de vida e eu espero que a senhora nunca perca esse brilho no olhar, esse orgulho de tudo que você passou. É muito bonito a forma como você reconhece as suas raízes e como você respeita e tem admiração pela sua trajetória. Parabéns de verdade. Muito obrigada. Eu quero agradecer também aqui o programa, né, por ter me dado essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu sempre tive um sonho de transmitir isso, né, para mais pessoas, mais, né, comunidades, e não sabia como, mas Deus abençoou e eu consegui. Então, eu agradeço de coração a oportunidade. Deus abençoe vocês todos. Amém. A gente é que fica com esses programas, quando a gente conhece esses relatos de vida, eu acho que a gente que se enriquece, porque serve como uma injeção de ânimo para a gente lembrar que a vida vale a pena, que a gente tem nada como um dia após o outro e que a gente tem que sempre seguir em frente, correr atrás dos nossos sonhos. E isso é como eu falei, vale para todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece trabalhar com o que gosta. Então, gente, leve essa história para o coração, leve para a família de vocês e batalhe, sigam em frente, sejam felizes.
trabalhem, lutem para serem pessoas realizadas. Doutora Élica, um prazer enorme conhecer a senhora. História maravilhosa. Fiquei muito feliz de ter aqui. Gostei de cada vez que eu vi esse olho brilhar e espero que você venha mais vezes aqui. Eu que agradeço de coração também. Estou muito feliz de estar aqui no programa e também peço, né, às pessoas que assistam o programa, porque esse programa ele só tem também a trazer crescimento. É verdade. Vamos encerrando o programa Agenda News por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por você estar aqui comigo nessa tarde de terça-feira. Amanhã eu estarei de volta às 17 horas. Te espero. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo no coração.